Os filhos da Revolução traíram seus próprios ideais. 3 pilares: liberdade, igualdade e fraternidade prenunciavam avanço na ordem social terrena. Porém, onde deveria prevalecer a máxima da fraternidade todos por um, o egoísmo apresentou o contraponto do cada um por si. Os vanguardeiros do ciclo de nefastos episódios, conhecido como Revolução Francesa, sucumbiram às paixões, praticaram atrocidades, as mesmas que questionavam e condenavam no absolutismo. A idade contemporânea era inaugurada com gritos e cadafalsos. Nobres e os próprios revolucionários que questionavam Robespierre e os jacobinos tiveram como destino a forca. No final do século XVIII, os enciclopedistas, a razão e o humanismo indicavam a aurora de novos tempos promissores e libertários em direção a uma igualdade de condições. Porém, a miséria material daqueles que governavam a França não souberam agasalhar os nobres movimentos libertários. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais buscava o impositivo da igualdade, mas a ambição do clero e da nobreza, a despeito das tentativas bem-intencionadas de Luís XVI, rei de França, se sobrepunham ao terceiro estado, o povo. Este, cerceado pela miséria, sufocava. A miséria material e também dos corações daqueles que governavam a pretérita nação de Joana d'Arc escreveram linhas de terror na história que deveria apontar renovações. Cabia à França aproveitar as lições britânicas do exercício das decisões em coletivo, com o exemplo da Câmara dos Comuns e o Parlamento. Mas uma nova onda de torpor pelo egoísmo nublou consciências. Insatisfeita e na penúria, a população francesa se rebelou. Em 1779, a queda da Bastilha derrubava também o último símbolo da aristocracia francesa. A Revolução aconteceu em ciclo de 3 fases. Na primeira, 1789 a 1792, espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat impuseram às massas a forte embriaguez da matança. Sob o pretexto de instauração de uma nova ordem, um novo sistema social, evocavam e praticavam as mesmas tiranias do feudalismo da Idade Média. O anúncio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, marco progressista que deu ensejo à promulgação da Constituição, acontecia em meio à fermentação das ideias e radicalização do povo. Durante a Convenção Nacional 1792 a 1795, segunda fase da Revolução Francesa, quando vigorava a República, foi decretada a morte na guilhotina do rei e de toda a família imperial. Teve início o período de terror, no qual jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, estiveram no poder. Na terceira fase, os girondinos, que eram contra os abusos jacobinos, inspirados por Charlotte Corday, retomaram o poder e redigiram outra Constituição. O gênio francês, sob a égide do plano espiritual, escreve a Carta Magna de 1795. O poder legislativo ficava entregue ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães.
Após longo período de lutas internas nos desvarios de liberdade, a França se via ameaçada de invasão e desmembramento. Nova mobilização espiritual oportuniza a vinda de Napoleão Bonaparte, o humilde soldado corso que malbaratou sua honrosa missão em favor da unidade. Com suas vitórias militares, garantiu a integridade do solo francês, mas espalhou miséria e ruína no seio de outros povos. Traiu-se em suas próprias forças, sob o ponto de vista espiritual. Aproximava-se o tempo de um dos discípulos mais lúcidos do Cristo, daquele que também nascido em solo francês, representaria a reparação da trajetória das coletividades. Um garimpeiro da verdade, a ponte entre a religião impositiva que não explicava e a ciência arrogante que não consolava. 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, nascia aquele que traduziria ao mundo a realeza da dimensão espiritual. Nascia em Lyon, em 3 de outubro de 1804, o mestre Allan Kardec, a grande voz do Consolador prometido. Em linhas magistrais do texto que encontramos em obras póstumas Liberdade, Igualdade e Fraternidade, afirmaria o codificador a lúcida análise da Revolução Francesa que sucumbiu aos seus ideais. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na construção da base do edifício, sem pensardes em lhe colocar a cúpula. Ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade, na sua mais pura acepção. Mas, para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Faz-se mister que ela esteja no coração dos homens e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações.